nessa última semana, como igreja de cunho, de viés reformado, e a gente comemorou no último dia 31, o dia da Reforma Protestante. A gente até fez aquela questão. 31 de outubro de 1517 é chegado ou é o ponto de partida para a Reforma, né? A gente falou bastante sobre os pré-reformadores. E, assim, era um momento muito triste da sociedade no século XVI. Muita miséria, muita pobreza, muita ignorância, né? E faltava uma luz, né? O John Huss e outros pré-reformadores previam que essa luz chegaria. E aí ela chegou através da reforma. Então, assim, só para deixar claro, os benefícios da reforma não foi só na questão eclesiástica, teológica, filosófica. Tudo que a gente vive hoje no Ocidente, a gente deve à reforma protestante. Como assim, pastor? Alguém aqui já fez escola pública? Estudou escola pública? Reforma protestante. Antes disso, 3% da população menos era alfabetizada. Entendeu? Hospital como a gente conhece hoje. Tudo, gente, que você imagine de conforto. A ciência como ela é hoje. Foi ali que o negócio desencadeou. Então, direitos trabalhistas, até isso, começam ali. Né? Então, vai lá a ler Max Weber, o espírito protestante, né? E aquele livro tão famoso dele lá. Então, assim, muitos e muitos benefícios. Então, a reforma ela trouxe tudo isso para a gente. Mas, principalmente, em termos de salvação, de espiritualidade, é o que nos interessa. E foi uma maneira também simples de... A questão da salvação, né? Antes, tinha que passar pelo sacerdote, tinha que fazer rituais, tinha que se batizar, tinha que estar em plena comunhão, participar da Eucaristia. E dependia de muitas coisas para eu dizer assim, eu acho que eu vou ser salvo. E aí vem a reforma protestante e criam 5 diretrizes, 5 pilares de fé, que vai nortear toda a nossa espiritualidade. E uma maneira de simplificar. Então, assim, a questão nossa com Deus e a salvação se resume em 5 pilares. É a simplificação de algo que era complicado. E quando se tem a intenção de simplificar algo, sempre vão ter forças contrárias a isso, porque para certas alas, quanto mais complicado, melhor. Não é verdade? Então, assim, vamos lá dizer, as solas, somente a Escritura, né? Somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo e somente a Deus a glória. Então, tira toda a instituição do jogo, tira todo o poder humano do jogo, tudo depende de Deus. Né? Então, assim, vamos falar um pouco sobre a questão somente a Escritura, continuar o nosso assunto da semana passada. Né? A Bíblia, gente, que vocês têm aí, talvez ela é eletrônica, ela é digital, ou ela é física que nem essa, ela é a única fonte, segundo a Reforma, de autoridade e regra de fé e prática para aqueles que se afirmam cristãos. Assim também como para a igreja que se afirma em Cristo. Né? Então, a Bíblia está acima da tradução religiosa. Então, assim, naquele tempo, pensar assim, o que é a maior autoridade sobre a questão de futuro, de revelação? A tradição. Não, a Bíblia está acima da tradição. Né? Da liderança humana,
A Bíblia está acima da liderança humana, está acima, então eles queriam dizer assim, está acima dos sacerdotes. A Bíblia ela está acima do Papa. E a gente pode passar... A Bíblia está acima desses líderes religiosos que você conhece. Então, assim, não adianta você vir falar assim, o pastor famoso lá, vamos falar o nome, Silas Malafaia disse tal coisa. Se ele falar algo que não está na Bíblia ou é contra a Bíblia, ele seja anátema, ele seja maldito, como diz Paulo, e seja verdadeiro Deus, né? Porque a palavra de Deus ela está acima de liderança, né? Mas o Augusto Nicodemos disse assim, então, se ele disse algo que é contrário à Bíblia, a autoridade maior sobre ele é a Bíblia. Assim com o Hernandes, assim com esses líderes que a gente conhece nas redes aí, na internet, né, que muitas vezes a gente está seguindo. Então, a Bíblia está acima das liderança religiosa, né, a liderança humana. A Bíblia ela está acima de experiência pessoal, sabe? Aí eu sei que a Bíblia diz assim, mas eu sinto, ou Deus me falou, então se Deus falou é verdade. Mas assim, isso aconteceu comigo, Deus fez isso, foi uma experiência incrível. Mas se é uma experiência que é contrária aos ensinamentos da Bíblia, a Bíblia é verdadeira, a tua experiência é totalmente equivocada, é emoção, é carne. Entendeu? Então nunca se ensina baseado em experiência. E nunca se monta doutrina, se desenvolve a doutrina baseado em experiência. Como as seitas, né? Então você vai ver assim, algumas seitas tem uma revelação pessoal, de uma experiência pessoal de alguém, e de repente se torna igual ou acima da Bíblia. Seja maldito, seja anátema, e seja Deus verdadeiro, e essa doutrina mentirosa, né? E a Bíblia também está acima de qualquer ideologia humana, seja ela qual for, de viés marxista, de viés conservadora, que a gente vive brigando aí, vive discutindo. A Bíblia ela está acima disso. Não vale as ideologias humanas. O que sai do homem, ela só é válida se ela estiver de acordo com a Bíblia. Então, irmãos, a Bíblia é acima de tudo, né? Então, para falar sobre a Bíblia, o Salmo 1, acho que não tem texto melhor do que o Salmo 1. Mas vamos ficar, hoje nós temos 6, vamos ficar até o versículo 3. Salmos de número 1, de 1 até o 3. Amém? Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo falar aos nossos corações. Queremos dar toda a glória, toda a honra a Ti, Senhor, nesse culto. Esteja conosco também no momento em que vamos participar da mesa do Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Muitos estudiosos defendem que o Salmo 1, ele é um resumo de toda a palavra de Deus. Todo princípio e sabedoria está no Salmo 1. E também seria como se fosse um resumo de todo o Salmo, de todos os 150 Salmos. E tem como base o Salmo 1, né? Então, esse Salmo 1, de um versículo de 1 a 3, ou todo ele nos fornece uma base para uma espiritualidade simples, séria e sadia. O versículo 1 e o 2 fala isso, né? Então, esse salmo, ele simplifica tudo na vida da gente. Sabe, às vezes a gente vai procurar segredos espirituais em grandes escritores, em grandes obras, né? Alguns princípios
nesses pregadores de cura emocional, ou nesses coaches, né? Ou no livro de autoajuda. Mas se você pegar esse primeiro salmo e aplicar na tua vida, sabe? É a chave para a felicidade. Ele começa dizendo, bem-aventurado o homem. Esse bem-aventurado, algumas traduções vai trazer, feliz é o homem. Eu gosto do bem-aventurado porque o feliz é o homem, ele pode ser muito reducionista no sentido. Porque felicidade vai cair naquele campo que a gente vê hoje em dia, sabe, que é um imperativo, né, para os nossos dias, a questão da felicidade, que eu quero fazer tal coisa para ser feliz, ou eu tenho o direito de ser feliz. Está se referindo a uma felicidade circunstancial, uma felicidade que depende do momento que eu estou vivendo, ou de conquistas que eu adquiri. Entendeu? Quando a Bíblia fala feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem, está falando de algo mais. No nosso português, para traduzir, não existe, porque seria sabe, felicíssimo, um superlativo, né? O superlativo é mais do que aquilo. Tipo, eu não sou feliz, eu sou felicíssimo, né? Só que esse bem-aventurado é muito mais que isso, então não tem palavras para descrever a felicidade que tem o homem que teme ao Senhor, a felicidade que tem o homem que medita na palavra. E aí não tem nada a ver com conquistas, ou porque você tem um temperamento mais leve, solto, extrovertido, que você é feliz e tem alegria, não tem nada a ver com alegria. Até ontem você deu uma cutucada, porque de vez em quando eu falo aqui, que Deus não está nem um pouco interessado na tua felicidade. O propósito dele com a tua vida é outra, né? Porque hoje tem aqueles imperativos que dizem assim, eu tenho o direito de ser feliz. Por que você deixou teu marido? Eu não era feliz com ele, e eu tenho o direito de ser feliz. Entendeu? Felicidade nesse sentido, Deus não está interessado. Deus está preocupado em cumprir os propósitos dele na tua vida, que é desenvolver a pessoa de Jesus na tua vida. Então você é feliz, mesmo chorando, mesmo com percalços da vida, mesmo os outros olhando, nossa, que miserável essa pessoa, coitado, olha que situação que ele está. Ele é feliz. Por quê? Porque Deus está trabalhando na vida dele, porque Deus está formando, está cumprindo o propósito maior na vida dele, ele é feliz. Entendeu? O que quer dizer felicidade aí? Bem-aventurado o homem, né? Bem-aventurado o homem, felicíssimo é o homem que teme ao Senhor, por exemplo, né? Então, colocada essa questão da felicidade, né? Então, somente a felicidade, somente a palavra de Deus vai nos oferecer uma base de espiritualidade simples, séria e sadia, né? Olha o versículo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja só como que o homem é feliz. Em primeiro lugar, ele não anda, né? O homem que não anda no conselho dos ímpios. O que seria esse andar? Você vai ver que há uma evolução. Ele não anda no conselho do ímpio, ele não para ou não se detém no caminho dos pecadores, e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é andar no conselho dos ímpios? Hoje a gente usa muito aquela palavra, a minha bolha, ou o meu círculo de amizade ou de influência. Todos nós temos isso. Então, de repente, aquelas pessoas que todo dia, por exemplo, estão na academia, ele conhece todo mundo na academia, conhece os personagens ali, né? Conhece o objetivo de cada um estar ali, e ali então vai desenvolvendo uma narrativa. Nós vivemos de narrativas falsas ou verdadeiras, que
elas são corroboradas pelos vídeos, pela internet, de que a fonte de felicidade é eu ter um corpo bonito, bem sarado. Entendeu? Então eu vou buscar ter um corpo bonito e sarado para eu ser feliz. Aí eu vou ser feliz. Isso é uma narrativa. Então toda a conversa vai ser em torno do que se trabalhar pernas ou peito e tai, né? Como você se vestir, tudo gira em torno. Então você vai ver lá e inapelavelmente você vai ver as pessoas na academia fazendo selfie, olhando assim, fazendo assim. Por quê? Porque o ciclo dele é a questão da beleza estética. E aí, tudo que se fala em relação a isso se torna, né, uma lei. Né? E você tem que fazer isso, você tem que aquilo. E nesse ciclo, geralmente, o que é? A conversa, por exemplo, é que nem no salão de beleza, né? Ah, não, mas você está aguentando aquele cara ainda? Deixa. Você tem o direito de ser feliz. Aí então se cria uma narrativa de que o divórcio é algo legal. Que você tem que buscar a tua felicidade. Não é verdade? E aí você está participando desse... Eu só estou usando o exemplo da academia, mas isso aí, em qualquer área da vida, você pode estar andando com pessoas assim, convivendo com pessoas, e você vai ser influenciado por esses conselhos. Aí vai dizer assim, a mulher vai ouvir assim, chega lá em casa, ele te traiu? Deu troco. Isso é o conselho de ímpio. Isso não traz felicidade. Então, todos nós, de alguma forma, vivemos de narrativas do meio que a gente vive. Né? E aí a gente quebra a cara. Por quê? Porque a gente está seguindo o conselho de ímpio. E vamos distinguir aqui. Ele fala ímpio, né? Depois ele fala pecadores, e depois ele fala escarnecedores. São três adjetivos para 3 tipos de pessoas. A ideia de algumas pessoas que têm autoridade, e não são sinônimos isso aí. Por exemplo, bem-aventurado o ímpio. Quem que é o ímpio? Aquela pessoa que não conhece a Deus. Então você não vai pedir conselho para a tua vida, por mais bem-sucedida que essa pessoa tem, pedir conselho para alguém que não conhece a Deus. Ele vai dar conselho errado. Entendeu? O ímpio não conhece a Deus. Ele não tem a sabedoria de Deus. Então, não é porque, mas é uma grande autoridade, doutor daquilo aqui. Mas se ele é ímpio, o conselho dele não serve para você. Entendeu? E o pecador, caminho dos pecadores. Pecadores pode ser pessoa que conhece a Deus, mas opta em desobedecer a Deus. Então tem muito isso no meio evangélico. A pessoa deliberadamente desobedece a Deus. Né? Ele conhece a Deus, mas fala assim, olha, eu estou frustrado, a vida inteira eu fiz isso, fiz aquilo, nunca deu certo. E aí, então, ele começa a ter uma vida, né, com Deus, mas ao mesmo tempo amando muito o pecado, né? Coisas que desagradam a Deus. Então, essa também não serve para ser teu conselheiro. Como que você vai se aconselhar com alguém que é pecador, né? Que pisa toda hora? Ele não pode ser um modelo para a tua vida. Então, se você não ouvir essa pessoa, não vai. Você vai ser feliz, né? E, por fim, fala dos escarnecedores, aqueles que zombam de Deus. Fala, não acredito. Você chega lá na faculdade já, você faz na área de humanas, né? Eu lembro que eu fiz o estadual lá em Jacarezinho, e aí assim os professores e alguns alunos, né, falaram assim, não, aí tinha uma irmãzinha lá que queria falar, porque não sei o que e tal, lá do céu. Aí o professor falava assim, vamos falar de coisas palpáveis aqui, vamos deixar lá em cima, né? Assim, zombando, né? Então você quer ver pessoas que zombam a Deus quando ela começa a adquirir conhecimento de qualquer área. Aí se torna zombadores. Aí quem diz que crê na Bíblia, você crê nesse livro de contos de fada? Você crê nesse né? Então, assim, você vai ter muita experiência nisso. Então, assim, aí você fica com medo de
é de declarar a sua fé, de viver a sua fé. Você se encolhe porque você não quer ser zombado, ou tido como uma pessoa, né, careta ou simples. Na verdade, como, rapaz, você crê nessas coisas ainda? Isso é coisa dos antigos. Deus é algo, eles gostam de dizer muito isso aí, né? Deus é algo que os homens criaram para consolar os fracos, né? Para dar uma esperança para as pessoas. Mas Deus, se Ele existe, Ele não está nem aí. Mas Ele não existe. Então, assim, o que essa pessoa pode te inspirar, ser modelo para a tua vida? Né? Então, feliz é um homem que não anda no conselho dos ímpios, que é aquela pessoa que conhece a Deus, que não não se detém no caminho dos pecadores, que vai formar o seu ciclo de relação entre pecadores. Não vai dar certo. Né? A Bíblia fala, sai dela, povo meu. Sai desse meio. Porque você pode ser confundido. Né? E também não dá bola. Ter dó dos escarnecedores. Né? Então, é simples assim. Viver essa espiritualidade. Então, marca bem isso aí. Você é feliz se você não anda no conselho dos ímpios, se você não se detém no caminho dos pecadores, e se você não se assenta na roda dos escarnecedores. Você foge dessas pessoas. Você é feliz. E o versículo 2, ele dá o contrário isso aí, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. A lei aqui, ela pode ser os 10 mandamentos, mas ela pode também ser a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Mas assim, essa lei é geral, né? O prazer dessa pessoa está na lei do Senhor. Tem um outro salmo que eu queria que alguém lesse, Salmo 19, fala de alguns adjetivos sobre a palavra de Deus. Olha que lindo que o salmista escreve, aquilo que o salmista escreve sobre a palavra de Deus. Salmo 19, do 7 até o 9. Alguém lê para nós aí? Leia assim, paulatinamente. Pode ler, quem achou. Amém? Quem que achou, pode ler primeiro lá. Olha lá. Versículo 7. Olha só que legal, né? A lei do Senhor é perfeita? Restaurar a alma. Então ela é perfeita, ela tem a capacidade de restaurar. Vocês lembram lá, né? O poder que a palavra tem, né? Lá no Ezequiel 37, né? Que o profeta começa a dizer palavras e aqueles ossos começam a se mexer e começa. A palavra de Deus, ela é perfeita e restaura a alma. É um remédio restaurador. Não existe outro melhor no mundo. A lei do Senhor ali está falando da palavra de Deus. Ele restaura a alma. O que mais? Então, os testemunhos do Senhor é aquilo que o Senhor escreve. São as promessas, né? E dá sabedoria aos simples. Salmo 119, fala o Esdras escrevendo, o jovem ainda, ele fala que a tua lei, né, a tua palavra, me faz mais sábios do que os meus mestres. Então, porque assim, o conhecimento adquirido é uma coisa, você pode ser inteligente e adquirir muito conhecimento, mas a sabedoria vai muito além disso. Então, eu prefiro ouvir uma pessoa, como eu tenho feito na minha vida, que não fez nenhum curso superior, que nunca leu um livro na Bíblia, na vida, né? Mas que lê a Bíblia e tem sabedoria, do que alguém, ao contrário, que tem um monte de conhecimento e não tem sabedoria. Porque a palavra de Deus faz uma pessoa iletrada no sentido de não ter feito grandes estudos, ter uma grande formação, mas que tem a sabedoria. Então, a lei do Senhor, ela torna o simples sábio. Esse é o poder que a Bíblia tem, gente. Se torna a pessoa simples, pessoa humilde, sem nenhum conhecimento.
Por quê? Porque sabedoria é o conhecimento aplicado. Sabedoria é algo que vem aqui e desce aqui e se manifesta, se torna algo externo através da prática. É isso aí. Lembra de José? Que eu saiba, até então não existia nenhum estudo. Ele ainda era bem... Ele era um hebreu ainda, né? Não era nem um israelita, né? Ele era do tempo dos patriarcas. Mas todos os magos sábios da corte do Egito perderam feio para ele. O que vamos fazer durante 7 anos de abundância? Ó rei, nós vamos fazer isso, isso, isso. Isso é o quê? Sabedoria. E era um menino ainda. Então, a lei do Senhor tem essa capacidade. Gente, a gente tem o maior presente que o ser humano, Deus nos deu isso aqui. A Bíblia é a Bíblia, gente. Ela é a palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, de fato, ela jamais existiria hoje. Porque reis, grandes religiosos, né? Teve um papa que mandou queimar todas as Bíblias. Porque a Bíblia começou a cair na mão do povo. E quando a Bíblia cai na mão do povo, o povo começa a questionar, né? Começa a questionar os intermediários entre nós e Deus, um monte de coisa, começa a trazer problema. Então, assim, não, o que vale é a minha palavra. Então, manda queimar tudo quanto é Bíblia aí. Mas a Bíblia, ela é espetacular. Continuando lá, ele dá sabedoria aos simples. Hã? Olha que coisa linda, né? Os preceitos do Senhor são retos. E alegra? Quantas e quantas vezes nessa minha vida, irmãos, eu estou para baixo, assim, olhando as coisas e, sabe, você começa cheio de problema, né? Você vai lá no Salmo, por exemplo, Salmo 42, lido com Salmo 43. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aí no 43 ele fala a mesma coisa. E começa a contar a experiência, as perseguições, as tristezas, os problemas que ele tem, né? E aí o salmista começa a meditar. E no 43 ele começa a agir diferente. Parece que resolveu todos os problemas, mas a gente nota que os problemas estão ali. Mas a meditação na palavra não mudou a situação, mas mudou a pessoa. Então a oração, muitas vezes a gente ora não para mudar a circunstância. A gente ora e a gente é que é mudado. O problema continua ali. As dificuldades continuam. Mas eu mudei. Né? Eu mudei. Então, a palavra de Deus tem esse poder de trazer alegria em meio às adversidades, em meio aos problemas. E ele fala também, continua ali, né? Ó, depois, como é que disse lá? Segunda. Ilumina os olhos. Vocês sabem a diferença de meditação oriental e meditação bíblica? Porque assim, há uma moda até, né? Na yoga, por exemplo, meditação, né? Alcançar o karma e tal. A meditação oriental é você conseguir se esvaziar de tudo aquilo que não presta, você se tornar vazio e depois se reconstruir. Mas a meditação bíblica não é assim. A meditação bíblica é você se encher de Deus. Não é você se esvaziar, é você se encher de Deus. Então, assim, fala de luz aí, né? A palavra de Deus é luz. Quando você começa a meditar nela, aquela escuridão que pode estar dentro da tua alma, incertezas, medos, vai aclareando, vai dissipando aquele céu turvo, nuvens escuras, de repente começa a se abrir e o sol começa a brilhar. É assim que a palavra de Deus
age na nossa vida nos momentos mais tristes, cinzentos da nossa alma, da nossa vida. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus fez isso com a minha vida? Eu saí do quarto, levantado ali, com outra perspectiva. A situação não mudou, mas a palavra de Deus iluminou a minha alma e me mostrou que no final o Senhor é Deus, que Ele está no controle de toda a situação. É isso que é a palavra de Deus. Terminou os adjetivos da palavra aí, Anderson? O que tem mais? Até o 9, né? O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O temor do Senhor é límpido, né? Você começa a ler, o temor do Senhor não é ter medo, mas ter receio de desagradá-lo. Esse que é o temor do Senhor. E assim por diante. E nesse salmo ele fala também, mais para frente, fala o sabor da palavra. A Bíblia tem sabor. Continua lá. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro de prata. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que coisa linda, né? Gente, a palavra de Deus ela é pura, como o ouro depurado, o ouro que passou pelo fogo. Todas as impurezas, ela é pura. Isso é a palavra de Deus. Como não amar essa palavra? E se você começa a mastigá-la, ela na boca, ela é doce como mel. Traz doçura para a vida. O povo queria muito beber aquela água, porque fazia 3 dias que não bebia. Mas quando encontraram aquela água, a água estava muito amarga. Ninguém conseguia beber. E aí eles vão lá e tiram uma árvore e jogam dentro da água. E o milagre acontece, a água se torna boa. E aí eles beberam aquela água até saciarem a sua sede. A palavra de Deus é água pura, doce. A palavra de Deus é o nosso próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra. É o verbo que se fez carne. E aí você imagina se o mel, né, doce, o destilar dos favos, algo suave, algo gostoso, né? É bem isso aí. E aí o versículo 3, voltando para o Salmo 1, tá? O prazer dele, no versículo 2, diz que está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Tá? Então, guarda bem essa questão meditar aí. Porque o objetivo desse salmo e da nosso hoje é que a palavra de Deus ela seja centro da tua vida. Assim como na reforma, a luta dos reformadores é que a palavra tivesse a centralidade de todo aquele movimento e de toda a igreja. É isso. Sabe, se você for lá num dos símbolos da reforma, é a igreja lá na Suíça, em Genebra, onde Calvino foi pastor. Aí você pode buscar no Google, assim, aí tem assim, eles pregavam no canto da igreja. Mas em vez de vitrais e imagens, naquele primeiro templo ou igreja protestante do mundo, lá onde a gente chama de altar, né? Onde está o púlpito, tem uma Bíblia aberta no centro. É uma mensagem que eles passam, a reforma passou. Que a Bíblia estava ao lado, escanteada, perdida, como lá no livro de Esdras, né? E ela é recuperada e ela é colocada novamente no centro do culto, no centro da reforma. Se você fizer isso na tua vida, você vai ser muito feliz, bem-aventurado. A Bíblia ela tem que ser a Bíblia não é um Urim e Tumim. A Bíblia não é para você consultar o futuro. A Bíblia não é para você, sabe, adivinhar as coisas. A Bíblia não tem esse poder místico. A Bíblia é repleta de conselhos que vêm do céu.
A Bíblia é a palavra de Deus. E eu vou dizer algo sobre o princípio e sabedoria da palavra. Mesmo um ateu, se ele pegar os princípios e sabedoria da palavra e aplicar na vida dele, ele vai dizer assim, eu não creio em Deus, eu acho um absurdo esse negócio de Deus, não creio que essa Bíblia é a palavra de Deus, mas eu achei interessantes esses princípios aqui, eu vou aplicar na minha vida. Ele vai ser bem sucedido. Entendeu o que eu quero dizer? A Bíblia é isso. E para nós cristãos, ela vai muito mais de algo, muito além daquilo que é pragmático. Mas aqueles que não são espirituais, se aplicar como princípio de vida, de vivência, a Bíblia, ela vai fazer uma grande diferença na existência dessa pessoa, né? E olha só, ela é como árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo, olha só, dá o seu fruto. Irmãos, imagine no deserto, aí tem um riacho, e a árvore é plantada, ela o ano todo ela vai ter acesso aos minerais, à água, tudo. Então, ela o ano todo ela vai ter folhas verdes. Ela não vai sofrer a sequidão. E interessante, esse é um princípio, tá? E interessante que aqui diz assim que no devido tempo vai dar o fruto. Então, quando você aplica e bebe da palavra, vive junto a essa água, você vai ter vida o ano inteiro. E no devido tempo vai dar fruto. As coisas vão dar certo na tua vida no tempo certo. Porque muitas vezes a gente está tudo certinho com Deus e fala, por que as coisas estão erradas? É porque tudo tem o seu tempo. Mesmo a árvore que é bem cuidada, que tem o alimento, ela não vai dar fruto fora de época. Então a tua vida, você vai receber os benefícios de viver seguindo a palavra de Deus no tempo certo e da maneira certa. E o que é da natureza, né? Então, se é uma macieira, ela vai dar maçã como fruto. Entendeu? Então, assim... E outra coisa que eu queria destacar com vocês antes de terminar, aqui eu vou ficar só no versículo 3, fala cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Na outra versão, vocês vão achar aí, e tudo que ele faz, ele será próspero. Então, a gente tem até medo dessa palavra no meio evangélico, prosperidade, porque o movimento se apossou disso, da teologia da prosperidade, né? Mas a prosperidade que ele diz ali é muito mais do que você ganhar e ser bem-sucedido, ter dinheiro, ficar rico, ter o carro do ano, papapá. Bem-sucedido ou próspero é uma vida integral em todas as áreas. Às vezes uma pessoa simplesinha, morando num ranchinho de pau a pico com a família dele, é bem-sucedido, porque segue a palavra do Senhor. Porque ele tem os filhos ao redor da mesa. Ele tem a esposa e o esposo ali. É uma família que teme ao Deus. É uma família que honra pai e mãe. É uma família que dorme sossegada e levanta. São pobrezinhos, mas é bem-sucedido, porque deu tudo certo. Ou você acha que eu trocaria uma vida simples, mais próspera, tendo os filhos que eu tenho, né? Por alguém que foi bem-sucedido, conquistou grandes coisas nesse mundo, conquistou fama e dinheiro, foi bem-sucedido em tudo, mas aí ele perdeu o filho. A filha é drogada. A esposa é, né? E a família toda desfacelada. E o cara já passou por um monte de divórcio. Já está na terceira, quarta, né? Mas profissionalmente ele é bem próspero. Essa pessoa é próspera segundo a Bíblia? Não. A pessoa próspera, sabe qual que é? Aquele cara do Salmo 128. Aquele é próspero. E ele está falando do quê? De riqueza? De prosperidade? Não. Mas vem junto, porque essas pessoas têm estrutura também para prosperar de maneira financeira. Entendeu? Tem uma estrutura para manter, ganhar as coisas que dê conforto e também manter aquilo. Essa é a palavra simples de Deus.
E encerrando essa parte, nós já vamos passar para a ceia. Só queria que você lembrasse de colocar a palavra de Deus no centro da tua vida. Faça esse propósito com Deus. Né? Tudo que você vai fazer na vida, tudo, consulte a palavra de Deus, consulte o Senhor. Ali você vai obter resposta. Se você estiver conectado com o Espírito Santo, você vai entender o que Deus está falando. Você vai ver sinais. Né? A outra coisa, lembrar de separar um momento do seu dia para a meditação da palavra. Deus te deu 24 horas. Entendeu? Você pode, sim, tirar dessas 24 horas um momento de maneira ritualista, vamos dizer assim, né? Um ritual de vida para meditar na palavra de Deus. Tem que meditar na palavra de Deus para você ser feliz, né? Para você não andar no conselhos dos ímpios, né? Mas assim, temer ao Senhor. Pensar numa verdade bíblica e convencer o seu coração. Isso é uma que alguns defendem, né? Que às vezes a gente tem muito conhecimento aqui de verdades, mas ela não desce para o coração. Então não ilumina a alma. Então eu podia dizer assim: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Puxa, minha alma. Ficar remoendo aquilo. Por que eu estou triste? Por que eu estou caído assim? Olha o que Deus já fez por mim e está fazendo. Por que esse sentimento tão negativo, depressivo? Espere em Deus, pois ainda eu vou louvarei. Aqui está dizendo que eu vou louvar o Senhor mesmo, sabe? Então está aqui e eu começo com o coração. Eu vou louvar o Senhor. Eu louvo o Senhor. Em tudo dá graça. Então você começa a remoer essa verdade no coração. É um exercício. Entendeu? Você sai daqui, nossa, que pregação bonita, tudo. Chega lá e se envolve, esquece tudo. No outro dia volta ao normal. A gente tem que remoer. Ou levanta pela manhã, faz uma menina, nossa, Deus falou tanto comigo. E dali a pouco, esquece aquilo. Aquilo você tem que remoer para ele se tornar verdade. Não pode ficar só aqui. Aqui o passarinho, lembra da parábola da semente? O passarinho come. Ela tem que descer, se aprofundar dentro do teu ser. Né? E por último aqui, redimensionar os seus valores e hábito baseado nessa verdade. Quando você participa de grupos, o que as pessoas dizem, de repente se torna uma verdade. É comum eu oferecer para o guarda de trânsito um cenzão, né? Antigamente era 50, para ele me liberar? Não, isso é comum. Ou tentar evitar pagar imposto, isso é comum. A gente normatiza. E a gente vai aplicando isso para a vida. E de repente, quando a gente está estudando a palavra, Deus começa a passar alguns princípios. Não é bem assim. Aí eu tenho que redimensionar os meus valores, não baseado na bolha que eu vivo, nos meus relacionamentos que eu vivo, no conselho do ímpio, né, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores. Eu tenho que olhar para a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Não é o que aquela pessoa que eu sigo na internet fala. Não é aquele grande coach, né, aquele influenciador que vai influenciar a minha vida. É a palavra que tem. Eu tenho que a partir dos princípios e valores da Bíblia. E não dos princípios e valores de pessoas que são ímpias, ou são pecadoras, ou são zombadoras. Né? Então, pense isso. O meu princípio é a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, nos abençoar. E que possamos, nesse momento, pensar nos nossos corações que o Senhor Jesus é a palavra encarnada. Ele é tudo para nós. Sem Ele nada podemos fazer. Né? Ele se humilhou até morte de cruz. Foi levado e não abriu a sua boca. Hoje de manhã nós estudando um pouco o credo apostólico, né? A gente fala ali que a maior parte do creio em Jesus Cristo, como que é? Que diz lá? Creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos. Então, assim, a maior parte do credo apostólico está se referindo a Jesus, o homem, né? Ao verbo encarnado. É o credo apostólico, quer dizer, o que os cristãos creem, né? E assim, ali o que fala de Jesus é espetacular. Que ele se humilhou até a morte de cruz, se fez carne. E hoje ainda, ele é Jesus Cristo, o homem. Vocês sabiam disso? A humilhação dele foi essa. De se transformar um ser humano, se limitar no ser humano. E quando ele morreu e ressuscitou, ele não deixou de ser ser humano. Ele continua até hoje. Né? Até hoje e pela eternidade. Ele é o nosso irmão mais velho. É isso que Jesus significa para nós. Que se humilhou e se transformou. É por isso que Deus o exaltou acima de tudo. Então é esse Jesus que nos importa. O que ele fez por nós. A obra redentora dele na cruz é que faz a diferença. O resto é tudo passageiro. Tudo vai passar. Tudo é ilusão. As pessoas que a gente tem, elas vão passar. As coisas que a gente tem, elas vão passar. Tudo vai passar. A tua capacidade, talento vai passar. A tua inteligência vai passar nesse mundo. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus, é o mesmo ontem e será para sempre. Amém? Vamos nos preparar entoando um hino? Preparar para a mesa do Senhor?